cidade. Giro Redação. O FPE anuncia corte de gastos, informação bem forte que foi passada ontem, né, pelo reitor da Universidade Federal de Pernambuco, com uma notícia que chocou, porque se medidas não forem tomadas, né, as atividades habituais podem ser prejudicadas. Laís Florencio, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Renata, esse anúncio, né, como você frisou aí, foi feito pelo Alfredo Gomes, que é reitor da UFPE, né, aqui em Pernambuco, e ele destacou entre as ações que vão ser necessárias tomar a redução de 1/3 dos mais de 60 contratos vigentes pela instituição de educação superior. Essas medidas também só serão suficientes até outubro, se não houver, né, nenhuma posição do governo federal. Daqui para outubro, novas medidas podem ser tomadas, e ele também destacou que para novembro e dezembro deste ano será necessária uma suplementação de recursos de mais de 23 milhões de reais. Segundo o que foi divulgado ontem nessa entrevista coletiva com o Alfredo Gomes, o orçamento aprovado para este ano para o FPE foi de 170 milhões de reais. Em junho, o governo federal recompôs o orçamento, né, acrescentando aí mais 7,9 milhões de reais, quase 8 milhões, né? Só que esses valores, eles não cobrem a necessidade mensal da universidade, que é de 17 milhões por mês. E aí, com essa redução de contratos, o que é que vai acontecer com a UFPE? Vai haver a suspensão de editais de graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa e inovação. Inclusive, esses editais, eles foram lançados esta semana, aqui para Caruaru também. Foram aí informados que haveria a criação de novos cursos, né? Um curso de licenciatura voltado para a cultura indígena e também 3 cursos, na verdade, de mestrado e um de doutorado. E ainda não se sabe se esses que foram anunciados essa semana aqui em Caruaru vão ser afetados com isso. Também vai haver a redução de diárias e passagens, a suspensão de editais de capacitação e a suspensão parcial de atividades didático-pedagógicas nas graduações, né? E aí serão aprovadas apenas aulas de campo consideradas imprescindíveis. Mas nesse anúncio feito também foi destacado que não vão ser afetados pelos cortes as bolsas de assistência estudantil, que são aquelas, né, que fornecem um auxílio financeiro para alimentação, para transporte e também moradia de alguns estudantes. E as outras bolsas ofertadas aos estudantes e ao funcionamento dos restaurantes universitários em Recife e Caruaru também não vão ser afetadas com esse corte de gasto. Ainda não há uma resposta do governo federal para o que foi divulgado ontem, né? E é muito preocupante porque a UFPE é enorme, né? Um dos maiores campos, né, que a gente tem de educação é o estado de Pernambuco, né, com a UFPE, né, que tem diversos cursos, e preocupa porque se tudo parar em outubro, como é que fica a educação, né, com o resto do ano aí todinho para ele poder ser completado aí de aulas e também de outras atividades da universidade. A gente já conhece, né, Laís, a resposta do governo federal a esse tema. O presidente Lula até falou sobre isso, que o orçamento das universidades sofreu cortes desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro. Mas quem está no governo agora tem que dar solução para agora. O presidente prometeu que não faltaria dinheiro para as universidades. Aqui a Universidade de Pernambuco... Se era para continuar a mesma coisa, não tinha mudado, presidente. E a Universidade de Pernambuco precisa de 24 milhões. Vamos esperar a resposta do ministro da Educação, ministro Camilo, né? Bom, vamos falar aqui sobre preço dos alimentos, Laís. A SEACA fez aí uma nova cotação de preços e o tomate disparou, né? Pois é, 67% de alta nessa cotação realizada entre 1º de julho e 8 de julho, né, a primeira semana do mês, com a avaliação de 80 itens. O tomate se destacou entre todos eles com a maior redução aqui na cidade de Caruaru. Também houve um acréscimo aí no valor da manga tome de quase 40% e a maçã nacional também com 29%. Já na outra contramão, né, dos itens que tiveram uma redução aí, estão o abacaxi, que reduziu 25%, o cará Santo Tomé e o mamão Havaí, que também diminuíram 20%. Né? Se a gente comparar o que reduziu, né, e o valor do, por exemplo, do tomate, que aumentou tanto, né, é uma conta que não fecha, né? E infelizmente fica cada vez mais difícil de mantermos uma boa alimentação,
de fechar as contas em casa com o preço dessa alta dos alimentos. Lembrando, tá, que toda semana esses valores são atualizados. A gente já viu outras semanas aqui que o abacate estava mais caro, que o maracujá estava mais caro. Essa semana o vilão aí para as donas de casa muito provavelmente será o tomate. E olha, antes da gente finalizar, Renata e Vitor, a gente tem uma informação muito importante e positiva para Caruaru, que é aí sobre o EMOP. O EMOP Caruaru anunciou hoje a ampliação, né, de atendimento, no horário de atendimento. Agora o atendimento será de 7h30 da manhã às 5 da tarde e não vai ter pausa para o almoço. Antes havia essa pausa para o almoço. Thaís, pedido, eu não lembro qual é o ouvinte, mas é um ouvinte bem assíduo nosso, que toda vez que a gente falava sobre essa pauta, ele dizia, por que o EMOP fecha para a hora do almoço? Por que o EMOP não abre aos sábados, pelo menos até o meio-dia? Porque a gente não quer estar colocando aquela dispensa, porque quem vai doar sangue pode ser dispensado do trabalho. A gente não quer estar faltando no trabalho, mas a gente quer também estar doando sangue. E os horários não ajudam muito, né, Laís? Então, isso vem, com certeza, ampliar o número de doadores. E é exatamente esse o objetivo, Renata, com essa mudança no horário de atendimento que foi anunciada pelo EMOP. É fazer com que mais pessoas consigam ir até o Hemocentro, né, que funciona ali na Avenida Oswaldo Cruz, no Maurício Nassau, bem próximo ao Colégio Diocesano, para que elas possam realmente ter mais tempo, né? Às vezes o patrão acha ruim, porque a pessoa vai faltar, porque a pessoa vai ter esse horário aí sem trabalhar para poder fazer essa doação. Mas é importante, porque a gente sabe quantas pessoas podem ser salvas, né, com a doação de sangue. E aproveito aqui para reforçar, tá, para os voluntários, que para ir doar não deve ir em jejum, né, ao contrário do que muita gente pensa. Faz uma refeiçãozinha leve para comparecer ali à unidade. A indicação é de não consumir alimentos gordurosos, né, porque isso pode inclusive interferir na qualidade da coleta e também nos exames realizados. E as orientações estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos, para o caso das pessoas, né, mais velhas, as pessoas da terceira idade, desde que tenham começado a doar antes dos 60 anos. Depois disso, não pode mais doar, tá? E os menores de 18 anos precisam da autorização dos responsáveis para isso. Também é necessário pesar mais de 50 quilos, estar descansado, ou seja, ter dado uma boa noite de sono, né, aquela noite de sono bem tranquila. E também estar alimentado, como eu disse, portar documento original com foto emitido por um órgão oficial, pode ser a carteira de identidade, carteira de habilitação, entre outros. Então, você que está nos acompanhando, mudança aí no horário de atendimento no EMOP, né, de 7h30 da manhã até as 5 da tarde, sem pausa para o almoço, de segunda a sexta. E um outro detalhe que tem ali na arte, por favor, Carlos Dias, se você puder colocar novamente aí, dica importante, almoce antes de doar e evite alimentos gordurosos, porque às vezes as pessoas confundem doação de sangue com exame de sangue. Exatamente. O exame de sangue a gente precisa ir em jejum, a doação de sangue não. Inclusive, se você chega lá no EMOP e tem um tempo, uma margem grande aí entre a doação e a última alimentação, a gente precisa se alimentar lá e quando termina a doação, a gente se alimenta novamente. Exatamente. Tem um lanchinho, tá? Então, é para ir, almoce direitinho e evite alimentos gordurosos nessa alimentação. Exatamente. E ajude a salvar vidas. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Manhã